A graça e a paz, nosso bom Deus, seja com todos. Irmão, você já ouviu a parábola da panela enferrujada? Não foi contada por Jesus. Foi o próprio Yahvé, que no livro de Ezequiel, no capítulo 24, do versinho 1 em diante, conta essa parábola. E o cenário, ele é sombrio. Começa assim: e o dia 10 do 10º mês do 9º ano do reinado do rei Nabucodonosor da Babilônia, e o profeta estava no cativeiro babilônico. E lá em Jerusalém, os muros ainda estavam de pé, mas o lado de fora, a sombra do inimigo crescia, pois Deus já estava cansado do pecado de seu povo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, já cercava a cidade, e dentro dela, sacerdotes continuavam com seus cultos, líderes alimentavam discursos de esperança, e o povo pensava: Deus nunca deixará a sua cidade ser destruída. Enquanto isso, a quilômetros de distância, na Babilônia, um profeta exilado ouve uma ordem muito estranha. Deus fala a Ezequiel: coloque numa panela no fogo, encha de água, coloque pedaços de carne, os melhores, e deixe ferver. E as pessoas olham para ele curiosas, pensando que aquilo não passava de um ato simbólico. Até que a revelação chega. A panela é Jerusalém, e a carne são seus moradores. E o fogo é o juízo que já começou a consumir a cidade. Mas havia algo pior. A panela estava enferrujada, numa crosta grossa, impossível de ser removida. Essa ferrugem eram os pecados que se acumularam por gerações: idolatria dentro do templo, injustiça contra os inocentes, corrupção dos líderes, confiança em aparências religiosas. Alguma semelhança com os nossos dias, irmãos? Pois bem, e o suspense cresce. Será que havia uma chance de limpeza? Será que a oração poderia apagar o fogo? Mas a voz de Deus é firme como um martelo. Eu tentei purificá-los, mas vocês não quiseram. Agora deixarei que o fogo queime até o fim. Eu, o Senhor, falei e cumprirei. Jerusalém cairia e o juízo era certo. Irmãos, essas foram as palavras de Yahvé, nosso Deus, para aquele povo. E essa narrativa não é apenas uma história antiga. Hoje, Jerusalém somos nós. Hoje, muitos confiam na panela em que estão. Uma igreja, uma posição, uma reputação, e acreditam que isso os possa proteger. Mas Deus não olha o exterior. Deus olha o nosso interior. Ele olha a ferrugem que existe
em nós, no fundo de nossas almas. Deus, Ele conhece o que nós tentamos esconder e não deixamos Ele limpar. Cedo ou tarde, o fogo, ele deixa de ser graça, ele passa a ser juízo. O que Ezequiel viveu em Jerusalém é um alerta eterno. Não devemos confiar na panela, e sim no oleiro, aquele que nos fez, que nos construiu, aquele que molda o nosso destino, aquele que é sábio bastante e bondoso e misericordioso e amoroso para conosco, dando-nos chance de termos uma nova vida com Ele. Não devemos esconder a ferrugem. Não devemos permitir que o fogo, aliás, nós devemos permitir que o fogo santo de Deus purifique nossa alma e o nosso coração por completo, limpando toda a crosta, toda a ferrugem, todo o pecado escondido que há anos perpetua dentro de nós. Também nossas mágoas, vícios, dependência, orgulhos, aquele pecado que por vezes nós até nos arrependemos, mas tempos depois voltamos a praticá-los. A graça de Deus continua nos alertando. Mas não será para sempre. Está chegando o dia em que ela se tornará um juízo, pois nós não sabemos, irmãos, o nosso dia de partir desse mundo. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então, a hora é agora. O dia é hoje. E nós não podemos dizer que não fomos avisados, que não fomos alertados, que nós não fomos ensinados sobre a vontade de Deus em nossas vidas. A panela, irmãos, está no fogo. E a pergunta é: vamos deixar a ferrugem ser queimada agora pelo fogo e purificada? Ou vamos esperar o juízo de Deus, que esse fogo consuma sem misericórdia? O tempo de decidir é hoje e a hora é agora. Porque o mesmo Deus que fala, Ele cumpre. E se Ele prometeu purificar, Ele purificará. E se Ele anunciou o juízo, Ele executará. A sua palavra, ela não volta atrás. Ele sempre cumpre o que determinou. Então, qual é o conselho para nós hoje? É nos consertarmos com Deus hoje, permitir que a graça e a misericórdia do Pai Eterno seja conosco e purifique a nossa alma, e que a graça de Deus ainda está disponível para nós, pecadores, porque é o que somos, né, irmãos? E carecemos da misericórdia de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo em nossas vidas para nos reconciliarmos com Deus. E um dia podemos dar glórias a Deus
e dizemos: bendito é aquele que vem no nome de Deus para nos resgatarmos para a glória eterna. Irmãos, essa mensagem que fique no coração de vocês. Nós vamos tomar a decisão ao lado de Cristo e manter essa decisão. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, um bom restante de semana e que Deus possa abençoar cada um de vocês.